para quem ainda não é daqui, para quem está acompanhando na internet, para quem não sabe como funciona, aqui na igreja nós sempre temos 2 gasofilácios. Gasofilácio é a caixa de receber as ofertas. Esse era o nome bíblico, a gente mantém. Mas são aquelas 2 caixas ali de madeira que recebem dízimos e ofertas. E agora a grande maioria dos nossos dízimos e ofertas estão sendo feitos de maneira online. Mas, para quem está aqui presencialmente e deseja fazer de forma física, tem ali o gasofilácio da igreja local, que é para o sustento desta comunidade local, e tem o gasofilácio missionário, que fica sempre ali. Você já sabia disso, né, Junei? Então, nós temos as épocas da ênfase das campanhas. A ênfase da campanha de missões mundiais é março, a ênfase de estaduais é junho, a ênfase de nacionais é setembro. Mas, além de dar a ênfase da campanha, a gente também recebe um missionário de mundiais, de nacionais e de estaduais para esse bate-papo missionário, e o gasofilácio fica ali, sempre. Então, em qualquer culto que você vier, você pode depositar ali sua oferta missionária. De janeiro até maio, tudo que cai ali vai para missões mundiais. De junho até agosto, tudo que entra ali de oferta vai para estaduais. E de setembro até dezembro, vai para nacionais. Então, a gente dá ênfase em alguns períodos do ano, mas a gente arrecada oferta para missões o ano inteiro. Então, você pode fazer a sua contribuição a qualquer momento. Já tivemos um momento de ofertório, e se você, como eu pedi, trouxe a sua oferta especial para missões hoje, ao final do culto, se você ainda não fez, você pode vir, a gente vai cantar uma música para encerrar, você pode trazer e depositar ali, tá bom? Então vamos para o nosso bate-papo. Tudo certo aí, João? Bênção. Gilney, nós estamos naquela câmera ali, tá? Então, vamos conhecer um pouco do nosso missionário. Eu sei que ele é gaúcho, nascido no Rio Grande do Sul, fez seminário no interior do Paraná e, desde então, tem servido ao Senhor com essa ênfase, esse chamado missionário. Então, eu queria que ele começasse contando a história de como se converteu, como foi a experiência com Deus lá no Rio Grande do Sul, a vocação para o seminário, a formação e a ida para o campo missionário, como que se deu esse processo na sua vida? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegria poder estar com você, compartilhar um pouquinho do nosso coração ao seu coração nessa noite, compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito conosco, né, em nossa história. Pastor Manu, muito obrigado pelo convite de estarmos juntos. Bom, como você falou, sou gaúcho e eu aceitei a Cristo já com 18 anos de idade. Eu fui conduzido a Cristo pela minha colega de escola, já no finalzinho do ensino médio. Minha colega de escola me apresentou, me ganhou para Cristo e depois me ganhou para ela, porque é minha esposa. Olha só, né? E aí se vão alguns aninhos, esse ano, agora no próximo mês, nós completamos 23 anos de casados. Aceitei a Cristo com 18 anos, ela que me conduziu a Cristo, e nós casamos com 19 anos. E nós casamos em 25 de julho de 98, e descemos no seminário internato no interior do Paraná, em 3 de agosto de 98, uma semana depois do casamento. Porque nós já casamos com o propósito de irmos para o seminário e escrever aquilo que Deus tinha colocado em nossas vidas. Eu fui ainda muito neófito, né? Assim, recém-convertido. Eu digo que minha escola bíblica foi o seminário. Eu fui para o seminário com 1 ano e pouquinho de conversão, algo assim bem diferente de acontecer, mas eu fui com uma convicção de que Deus tinha algo para a nossa vida. Eu fiquei ali 3 anos no Paraná, depois concluímos com 1 ano no interior do Amazonas, o seminário com foco missionário. Trabalhei na cidade de Pixuna, no interior do Amazonas.
Voltamos para o Rio Grande do Sul em 2003, permanecemos ali um tempo, pastoreei igrejas. Em 2004 entramos para a convenção, porque o meu seminário foi fundamentalista, batista fundamentalista, né, onde eu me converti. Em 2004, então, a igreja que eu estava auxiliando decidiu entrar para a convenção, eu recém-chegado, e nós decidimos entrar também, e se vão aí alguns aninhos. Pastorei durante 4 anos no interior do Rio Grande do Sul, cidade de Santa Maria, mas meu negócio não era igreja local, eu tinha isso muito claro no coração. E em 2008, então, nós começamos a trabalhar com missões na Convenção Batista Brasileira. Trabalhamos 9 anos com a Junta de Missões Mundiais e agora já completando quase 5 anos com missões mundiais. O tempo passa muito rápido. Eu fiquei imaginando, Gilney, você falando, porque eu conheço um pouco do Paraná, e o interior do Paraná, internato, um seminário, imagino que assim, meio que na roça, fazenda. Uma fazenda. Imagino o frio, imagino as dificuldades. Como é que era lá esse? Foram 4 anos? Fui 3 anos no internato e mais 1 ano fora, que era estágio acompanhado. E aí, muito perrengue, muita dificuldade, como é que era o seminário? O seminário em si não é muito fácil. Por ser um internato, já se imagina. 2 dificuldades. Primeiro, conviver todos no mesmo ambiente. Nós fomos para o seminário casados, então há uma vila de casados, são apartamentos, casas, onde todos os casais ficam numa área separada do seminário. Como o seminário era como se fosse uma pequena fazenda mesmo, e tinha aquele setor dos casados, e o seminário funcionava com aulas nas salas, pela parte da manhã. Na parte da tarde, todos os homens prestavam serviço para o seminário, nós cuidávamos da fazenda, e à noite era horário de estudo obrigatório. Os professores visitavam os apartamentos dos alunos para conferir se estavam estudando mesmo, era um negócio bem legal assim. E tinha outra dificuldade, que por ser o internato, nós não tínhamos tempo e nem condições de trabalhar fora, de gerar renda, então nós vivíamos ali 100% de doações, de apoio, e nós não tínhamos uma igreja forte por detrás, então muitas vezes eu paguei com horas de trabalho para o seminário, a manutenção do seminário, para a gente poder concluir e sair sem dívida nenhuma ali. A gente tinha 2 meses de férias no ano, normalmente eu ficava 1 mês trabalhando a mais para poder pagar minhas dívidas no seminário e o outro mês eu descansava. Que legal. Queridos, a gente tem muita gente aqui no Facebook, também no YouTube. Tem gente fazendo pedidos de orações, podem fazer os pedidos. No final, eu vou orar por você, pelo seu pedido específico. Mas caso você tenha alguma pergunta, de acordo com o que o papo for rolando, se você tiver alguma pergunta, ou no Facebook ou no YouTube, pode digitar a sua pergunta, estamos acompanhando aqui, eu farei a sua pergunta para o nosso missionário Gilney. Então, foi para o Amazonas, depois veio para missões nacionais e missões mundiais, qual você acha que é o maior desafio hoje das igrejas em relação às missões mundiais? Eu acho que o maior desafio hoje é cada um encontrar o seu espaço neste plano perfeito do Senhor. Eu acho que uma coisa que nós como igreja precisamos entender é o que nos cabe, qual parte Deus quer de mim. Algo muito interessante, a gente acompanha historicamente que a palavra de Deus nos dá um grande desafio e nós chamamos de grande comissão. A grande comissão não é atual, não é atual. A grande comissão foi dada por Jesus Cristo. E embora não tenhamos como definir exatamente os anos, mas ele viveu 33 anos, imaginamos que o marco zero seja exatamente, eu sei que não é, mas exatamente quando ele nasceu. Então vamos dizer que no ano 33 essa ordem foi dada. Daqui 12 anos, nós completaremos 2000 anos da grande comissão. E a grande comissão é: ide por todo mundo, fazei discípulos, ou melhor, pregar o evangelho a toda criatura, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. São 2 textos bíblicos que nos deixam essa ordem muito clara. E é interessante a gente pensar que essa ordem foi dada há 2000 anos atrás e que ela ainda não foi cumprida. Nosso tema da campanha desse ano é Viva o Poder de Transformar. A divisa da nossa campanha
está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando eu falo da igreja encontrar o seu papel neste plano de salvação de Deus, eu estou falando da igreja entender o espírito que recebeu, que não é um espírito de covardia, mas de ousadia, de poder. Há um texto, amigo, que eu sempre entendi errado. Mateus 16 fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E eu imaginava aquele texto, a igreja na retaguarda, assim, as portas vindo para cima, e a igreja aqui defendendo, mas eu me liguei no negócio. Porta não sai do lugar. A porta fica parada lá. Porta é a igreja não que tem é que instrumento avançar. de ataque, é de Não defesa. É de defesa. Portanto, quem ataca é a A igreja. igreja que tem que avançar. E quando a igreja ousar avançar, entendendo o espírito que recebeu, não tem porta que permanecerá de pé, porque no poder de Deus elas serão derrubadas. Amém. E nós precisamos avançar. Literalmente parece até um jargão nos dias de hoje, mas a gente tem que saquear o inferno, como diz, né? Porque tem muita gente indo para lá e não precisa. Porque tem um caminho melhor, a gente conhece, como igreja a gente precisa anunciar. Eu acho que a grande comissão, uma ordem dada há 2000 anos, está muito longe de ser cumprida. E a gente tem um desafio em missões mundiais, muito latente em nosso tempo, que é cumprirmos a grande comissão ainda no século 21. Será que é possível? Será que é possível? Pastor Gilney, Gilney é missionário, mas também é pastor, tá? Consagrado, filiado à Ordem dos Pastores. Então não estranhe se eu chamá-lo às vezes de missionário, de pastor, só de Gilney. É o mesmo cara. E é bênção. Eu queria que você dissesse para alguém que está nos visitando, que ainda não compreende bem as Escrituras e não está familiarizado com esse termo, grande comissão. Queria que você explicasse para alguém que está nos visitando que nem, sabe, nem é cristão, e você está dizendo grande comissão, eu e muitos aqui estamos entendendo. Mas você poderia explicar o que é que a gente chama dessa grande comissão? Olha só, eu vou até além. Recentemente uma pesquisa nos Estados Unidos perguntou à igreja americana o que era a grande comissão. O que a gente acha que todo mundo sabe, né? E é interessante a gente parar para pensar nesse ponto, porque essa pergunta não foi feita para todos, foi feita para a igreja. E 51% das pessoas entrevistadas não sabiam dizer o que era a grande comissão. Outros 20 e tantos por cento sabiam dizer o que era, porque já tinham ouvido falar, mas não sabiam explicar o que era. E apenas 17% dos entrevistados souberam explicar o que era a grande comissão. A grande comissão nada mais é do que uma ordem dada por Jesus Cristo. E uma coisa eu aprendi desde criança: ordem dada, nós precisamos obedecer. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. O Senhor Jesus diz: ide, fazer discípulos, prega o evangelho. Essa é a ordem dada para a igreja. Às vezes eu me pergunto, por que na hora que a gente aceita Cristo como Senhor e Salvador, não tem um sugador celestial e já leva a gente para o céu na hora? Imagina que benção, com aquela musiquinha do piano, que deu o pianista aí, que deu o tecladista, sempre tem, né, um solinho, né, é emocional, a gente fica assim todo arrebentado, só podia dar aquele, já leva para o céu na hora, imagina que benção, né? Mas quem que ia contar para os outros? Porque a Bíblia diz que os anjos queriam fazer isso e Deus diz, não, isso é para a igreja fazer. A grande comissão é uma ordem dada à igreja de pregar o evangelho, o euângelo, as boas novas de Deus, anunciar a salvação em Jesus Cristo, em tempo e fora de tempo, pregar a palavra em todos os lugares. Aonde tiver um não convertido, ali é um campo missionário. E nós como igreja precisamos entender que a pregação precisa ser feita em todo instante. A grande comissão é anunciar Jesus para quem ainda não o conhece. De repente para você isso é muito diferente, você está visitando, eu quero dizer uma coisa para você, que se você ainda não tem certeza da salvação, a grande comissão é para alcançar você. Deus ama você de tal forma que entregou o Filho dele por amor a você.
para que dificuldade nenhuma fira o seu coração e lhe deixe isolado e sozinho. Pelo contrário, Ele quer amparar e cuidar de você, e por amor a você, Ele enviou o seu próprio Filho para pagar o preço dos seus pecados, para que você pudesse ter livre acesso aos céus. Jesus, homem, Ele é o único caminho entre Deus e os homens, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. A Bíblia é muito clara. Jesus falando em João capítulo... Pai, fugiu a referência, ó. João Fala o que eu posso talvez é tão conhecido, fugiu agora. Fala o que é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém 14, vem ao Pai 6. Senão por mim. João 14, 6, a gente usa tanto, né? Mas às vezes dá uns brancos. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 8:32, espera aí. Não, 8:32 é conhecereis a verdade vos libertará. Agora até eu buguei, que você me botou medo aqui. Mas faz isso mesmo, né? Às vezes a gente fala tanto que aqueles que a gente usa tanto dá um break na hora. Mas Jesus é o único caminho. E Ele é o caminho que quer conduzir você à salvação. Então todo mundo faz parte da grande comissão. Ou como alvo a ser alcançado, ou se já foi alcançado, como instrumento de Deus para o alcance. Ninguém pode ficar fora dela. E se a igreja não entender o seu papel nessa grande comissão, ela está isolada, ela está inerte, dormindo diante de um grande desafio que Deus nos deu. Nós precisamos entender o nosso papel. Ou você é um alvo missionário, ou você precisa ser um missionário. Todo crente, Spurgeon já falava isso, ou é um missionário ou é um impostor, porque ele está perdido no mundo. Nós não podemos esquecer. Uns detalhes bem rápidos aí de números, porque eu sei que número daqui a pouquinho a gente esquece, mas só para firmar no seu coração. Eu até trouxe imagem aí, mas eu vou passar reto pelas imagens, porque o tempo não, pode, acaba... Tranquilo, Gilney. Dá para passar? Temos lá a turma da comunicação, então, aquele slide ali pode jogar para cá, né? Aqui para a igreja, e está aparecendo para quem está em casa também. Show. Pode dar uma adiantada aí, porque eu já falei muita coisa, só para a gente... Pode avançar, aí vai falar os textos bíblicos, né, que dão a ordem da grande comissão, é muito importante, precisamos entender essa ordem. Às vezes a gente pensa assim, pastor, mas isso é fácil para você que é pastor, que é missionário, mas para mim não é fácil. Meu irmão, tem um problema. A Bíblia diz que todos nós fomos capacitados, porque Atos 1:8, pode dar mais um clique para mim aí, está escrito, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Deus te capacitou para ser, com um curso de teologia ou não. Quando você recebeu o Espírito Santo, você recebeu poder. Mas olha só a realidade que nós enfrentamos hoje, pode dar mais uma avançada aí. Hoje no mundo a estimativa é que somos 8 bilhões de pessoas e que 4,6 bilhões nunca ouviram falar de Jesus. 8 bilhões de pessoas. A igreja recebeu uma ordem há 2000 anos atrás para dizer para todo mundo, e ainda mais da metade não ouviu falar. Você já parou para pensar? Olha só, nós temos um problema. A igreja hoje, e isso é comum, infelizmente, ela é acostumada a ter uma parte por um todo. Isso é até uma figura de linguagem, né? Uma parte por um todo. O que a gente faz? A gente faz a leitura do nosso contexto e a gente acha que em todo lugar é assim. E não é assim. Aqui em Garanhuns, Vila Velha, tem um bocado de igreja, gente. Graças a Deus por isso. Mas não é assim no mundo todo. Os 2 países mais populosos do mundo, Índia e China. Índia com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. China com 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Só esses 2 países têm quase metade da população da Terra. 3 bilhões de pessoas. E os 2 países proíbem a pregação do Evangelho. Os 2 países são fechados à pregação do Evangelho. Então nós precisamos olhar além. Olhar além. Hoje, a população que nunca ouviu falar de Jesus, pode dar mais um clique para mim, corresponde a 22 vezes a população do Brasil. 22 Brasils, não sei se existe dizendo plural, né? Mas 22 Brasil, que nunca ouviram falar de Jesus. Isso é um grande desafio.
Dá mais um clique para mim, depois eu já abro para uma outra pergunta. Outra preocupação são os povos não alcançados. O que são povos não alcançados? Povos não alcançados é o povo onde menos de 2% da sua população não conhece Jesus Cristo. Para um povo ser considerado não alcançado, menos de 2% da sua população não conhece, ou melhor, conhece Jesus, menos de 2%. Por que a gente tem esse número? Porque a gente entende que enquanto nem 2% foi alcançado, eles não têm força suficiente para fazer a diferença no seu povo. Então, com mais de 2%, começa a fazer alguma diferença. Mas olha só, nós precisamos primeiro separar povo de nação. Hoje nós somos no mundo cerca de 200 nações, um pouquinho mais de 200. Mas nós somos no mundo 11.932 povos. 200 nações, 11.932 povos. Qual é a diferença? Povo é um grupo que se reúne com uma mesma cultura, mesma língua, mesmos aspectos e mesmos costumes. Isso identifica um povo. E numa nação há vários povos diferentes. Há vários povos diferentes. No Brasil há muitos povos entre as tribos indígenas e alguns deles ainda não alcançados, que não fazem parte do povo todo brasileiro. São povos, são brasileiros, estão dentro da nação, mas são povos diferentes, que precisam ter um estudo para alcançá-lo. Não vamos alcançá-los do mesmo modo que alcançamos os outros. Pode dar mais um clique para mim? Olha só, pode dar mais um clique? De 11.932 povos não alcançados, ou melhor, povos no mundo, dá mais um clique para mim, 7.306 são considerados não alcançados. De 11.932, 7.306 são considerados não alcançados. Claro que não são povos gigantescos, são povos menores, mas alguns deles, por exemplo, os Mápilas, que vivem ao sul da Índia, são catalogados ali, são reconhecidos mais de 11 milhões de Mápilas, e eles são considerados ainda um povo não alcançado. Os Várias, que vivem ao oeste da Índia, é um povo hoje com 16 milhões de pessoas. A maioria na Índia, cerca de 11 milhões, e 5 milhões no Sri Lanka. É um povo não alcançado, com mais de 16 milhões de pessoas. Pois é, nós temos aqui a Jéssica. A Jéssica é nossa missionáriazinha aqui da igreja. Ela, membro aqui da igreja, filha da Penha, né? Faz um sinal aí, Penha. Olha lá, filha daquela irmã ali. Ela, membro aqui na igreja, sentiu um chamado missionário e foi para um seminário em Guarapari, chama Servos de Cristo, você deve conhecer. Tipo o seu lá do Paraná, internato, também eles trabalham, etc., e lá eles focam muito o Oriente, Sudeste Asiático, né? Então, assim, o pastor Larry, que é o fundador lá, veio dos Estados Unidos, e enfim, um trabalho maravilhoso lá que eles fazem, e é interdenominacional, e custa, pasmem, a mensalidade da Jéssica lá custa ainda, mas ela já terminou, já se formou, custa R$10. Então, qual é a ideia? O seminarista paga R$10 e precisa trabalhar lá. Um turno é de trabalho, os outros 2 turnos são de estudo. Então, o seminário é pago com o trabalho dos seminaristas, o que envolve liderança, submissão, lealdade, tratamento de caráter, tudo faz parte do treinamento. E ela terminou e sente-se vocacionada para a região do Oriente Médio, mas ainda está em processo de convicção. E ela fez uma pergunta, citou a Índia várias vezes, e eu sei que você vai continuar com os slides ali, mas já para aproveitar e fazer um gancho, ela perguntou como que foi o seu chamado para o trabalho na Índia, qual é a sua ligação com a Índia. Eu sei que você tem uma questão especial, além de já ter ido lá e vivido experiências missionárias, mas como se deu, como que Deus te atraiu a pensar e fazer algo pela Índia? Segundo o país mais populoso do mundo, a estimativa é de que antes dos próximos 50 anos, a Índia seja considerado o país mais populoso do mundo, porque a China já instituiu, alguns anos atrás, o controle de natalidade.
E uma coisa que impera na Índia é o descontrole de natalidade. Então, tem muita gente. Só isso já é um grande desafio. Eu costumo dizer o seguinte: há uma missionária, agora não vou lembrar o nome, que deu a vida dela no Equador, e um dia ela foi indagada assim: fala sobre o seu chamado. Ela falou: chamado? Eu não tenho chamado, eu vi a necessidade e fui. Eu acho que nós precisamos enxergar a necessidade. Esse negócio de esperar algo sobrenatural, algo... Não. Precisa. Há uma frase do pastor Mário, fundador da Missão Mais, que ele diz: aonde as suas habilidades encaixarem, não é? Ou encontrarem, caberem certinho com a necessidade de alguém, ali está a sua vocação. E eu acho que está muito dentro disso, exercer aquilo que Deus quer. O meu coração deseja ganhar vidas. E onde eu vou ganhar vidas? Aonde tem muita gente. Eu tive o privilégio de ir 2 vezes à Índia, conhecer regiões diferentes daquele lugar. E uma das coisas que mexeu muito comigo é a questão do hinduísmo. O hinduísmo hoje é uma das religiões mais praticadas no mundo, porque só na Índia, não é? Mais de 1 bilhão de pessoas são hindus. Eu nunca vi uma religião que escraviza e humilha tanto os seus praticantes, porque as pessoas não valem nada, mas tem até templo para rato, porque o rato é adorado como sendo um deus. As pessoas que nascem nas castas baixas, elas não têm direito a nada na vida. Às vezes a gente pensa assim: mas como que aquele povo é tão humilhado? Como que aquele povo não se levanta, não se reage? Eles não têm a nossa mentalidade. Eles nasceram naquele contexto, para eles aquele contexto é normal. Eles não se indignam com a humilhação, porque para eles é tranquilo. É aquilo ali, ponto final. Eles não vêm do nosso modo de olhar. Eles têm uma visão diferente. E a gente vê esse povo sofrido, este povo humilhado, eles com uma sinceridade de coração, porque aquilo ali que eles fazem de errado, eles fazem por falta de conhecimento. No coração deles, eles estão fazendo aquilo para Deus e adorando a Deus, com uma sinceridade maior, meus irmãos, do que muitos crentes em nossas igrejas nos dias de hoje. Eles só estão focando no lugar errado. O pecado fez isso com a humanidade. O pecado desviou o foco da adoração, que precisa ser feito para Deus, e fez o homem focar na criatura. Essa é a realidade do pecado. O desejo de adorar continua. E eu vejo ali pessoas que precisam entender qual é a direção. Eu costumo dizer isso: falar de Jesus para as pessoas nada mais é do que pegar o foco delas e virar para Cristo. Porque elas estão adorando a criatura em lugar de Criador. Elas precisam entender que há um só digno de receber. Então esse é um povo que está no meu coração. É um povo que Deus permitiu que eu enxergasse a necessidade. Eu não senti o desejo pelo povo indiano de levá-lo à salvação depois que eu fui para lá. Eu fui para lá porque eu tinha o desejo de conhecer a realidade, já era um povo que eu amava. Eu tive uma experiência de receber uma missionária que veio daquele contexto, e ela me falou tão mal da Índia, isso há algum tempo atrás, e normalmente isso desmotivaria todo mundo, né? Mas eu acho que eu não sou tão normal assim, e aquilo para mim... Qual missionário que é normal? Todas aquelas coisas ruins que ela falou, acho que foi como uma vitamina para mim. Eu digo: é para lá que eu vou. E Deus tem controlado as coisas. A gente tem que ter muito cuidado no que fala, porque é um país de restrição. Então a gente tem que ter algum zelo, né, no que falamos sobre esse país. Mas é um país que está no meu coração e Deus tem trabalhado muito forte com isso. Benção. Daqui a pouco a gente vai voltar para essa conversa, porque eu sei que você viveu algumas situações lá muito interessantes, mas queria que você continuasse com os slides. Eu sei que tem umas informações ali muito importantes. Antes, deixa eu só mandar um abraço. Você citou o Mário Freitas, que passou uma temporada aqui em Vila Velha. Teve uma escola aqui da Mais. Para quem não conhece, pode pesquisar e pode seguir, gente. Tem Instagram, tem na internet. É Mais, M-A-I-S, Missão de Apoio à Igreja Sofredora. Mais. A base era aqui em Vila Velha. Eu tive o privilégio de conhecê-los, de dar aula, inclusive, no seminário deles aqui. Agora eles estão no Paraná.
mas rodam o mundo, e é uma missão de apoio à igreja sofredora. Por exemplo, quando deu aquele, não sei se foi terremoto, tsunami, alguma coisa que deu lá no, como é que é o nome daquele país, gente? Haiti, né? Quando devastou tudo lá no Haiti, o pastor Mário estava aqui em Vila Velha na época, eu estava mais próximo, eu dava aula lá na escola, da Mais, que era ali perto do Jaburuna, na Glória, e eu lembro, e eu fiquei muito impactado com aquilo. Quando saiu a notícia, o Haiti foi devastado, na hora ele já comprou a passagem, já botou uma galera para trabalhar, e 2, 3 dias depois já estava lá no Haiti com uma equipe ajudando a igreja, ajudando a limpar, ajudando a reformar, reconstruir, levou comida, remédio. Eles são assim. Então, aonde pipocou um problema no mundo, aonde for, ele junta, e claro, tem os mantenedores, e ele pega um avião e vai para viver o problema, para sofrer junto, chorar junto, e tem cada história. Então siga, pastor Mário Freitas, Missão Mais, missão de apoio à igreja sofredora. Um outro detalhe, Gilney, que você falou, não sei se você, acho que você sabe, devo já ter comentado com você, o meu nome é tirado do livro sagrado dos hindus. O pessoal acha que Manu é apelido de Manuel, mas não, é do Bhagavad Gita. Então, assim, o meu nome lá na Índia, e você sabe disso, é equivalente ao nosso Adão. Aqui na igreja, né, tínhamos 2, agora recentemente faleceu, pai do Abner, Adão, muito querido nosso, e o pai do Igor, também Adão. Então, assim, é comum aqui no Brasil o nome Adão, porque é o nome do primeiro ser humano. Na perspectiva indiana, o primeiro ser humano, o sol é o Deus da criação, então o primeiro ser humano é o filho do sol, e é isso que significa, Manu, filho do sol. E tem uma ordem de entre aspas, meio sacerdotes, meio monges, que é a ordem dos Manus. Eles sobem para o Nepal, um monte, e passam lá o inverno meditando, refletindo. Quando vem então o verão, a neve derrete, eles descem, trazendo o resultado da reflexão. Então, por isso eles também, né, são conhecidos como os filhos do sol, porque eles descem no verão para trazer a sabedoria do monte, etc. Meu pai estava lendo, né, meu pai década de 70, aquela coisa, cultura hippie, e a coisa de ir para a Índia era muito forte, né? Os americanos, a classe artística, tinha aquela coisa, passe uma temporada na Índia e você voltará diferente, né? Então, meu pai, no meio dessa cultura aí, influenciado, ele não chegou a ir para a Índia, foi para outros lugares, Machu Picchu, uns outros lugares meio também parecido, e ele conheceu o Bhagavad Gita, leu o livro, gostou desse nome, falou, quando eu tiver o filho, vou botar o nome de Manu. E aí eu estou aqui, o nome é isso. Então, assim, realmente, e eu já li o Bhagavad Gita por conta disso, né, procurei e tal, e são histórias assim maravilhosas, que têm verdades profundas, que até bate com verdades bíblicas. Só que, como você disse, o foco está numa divindade que não é o Deus verdadeiro. Então, ainda que eles tenham uma certa sabedoria para nos apresentar, isso não lhes garante a vida eterna. E por isso precisamos fazer missões, né? Inclusive, para alcançar um povo como esse, não é simplesmente chegar lá e falar de Jesus. Porque o hinduísmo são catalogados 300 milhões de deuses. Então, assim, eles têm os 3 deuses principais, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o deus da criação, Vishnu é o deus da manutenção e Shiva é o deus da destruição. O hindu, ele não enterra seus mortos, ele crema, porque é uma homenagem, uma cerimônia a Shiva, que está destruindo aquele corpo, porque eles creem na reencarnação. Então a pessoa volta, criada de novo por Brahma. Então, assim, é um contexto um tanto quanto mitológico, né? Mas é uma rede aí que tem desviado as pessoas do foco necessário. Mas, assim, esse meio do hinduísmo é um grande desafio. Falar de Jesus lá, ele vai dizer assim, olha, eu já tenho 300 milhões, um a mais, toca aí, bota no catálogo aqui também, vamos adorar Jesus também. Então, você precisa entender e explicar para ele que Jesus não é mais um, Jesus é o único, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, o único Deus. Jesus é ali o Filho que veio para resgatar e pagar o preço.
Então, é um contexto bastante difícil, bastante complicado. O hindu não tem a Bíblia como nós. Eles não têm um livro religioso. Eles têm os Vedas, né, que são, na verdade, livros de cânticos. Eles ficam entoando aqueles cânticos, mantras e tantos ali registrados, histórias, né, que são mencionados, mas eles não dão aquele mesmo valor como a gente ter um livro sagrado, mas eles têm uma coletânea de Vedas, né, que são os livros aí religiosos dele, que na verdade são mais ligados a cânticos. O que seria, Junei? Agora eu lembrei que quem usa muito o Bhagavad Gita são os Hare Krishnas. Explica para nós, o que são eles? Hare Krishna é uma linha do hinduísmo. Não conheço profundamente, mas eu sei que é como se fosse uma denominação. Tipo... É uma linha do hinduísmo mais ligada à questão americana. A fundação foi nos Estados Unidos, né? E ela tem esse caráter assim da espiritualidade, né? Ela é muito ligada a essa questão de nova era, que hoje caiu um pouco em desuso, quase não se fala mais, mas em questão de uns 10 anos atrás estava meio que na moda, no foco aí. E isso desde os anos 70, né? Essa questão do hippie, tantas coisas que tinham como base doutrinas e pensamentos. E vem junto a questão do vegetarianismo, né? E tal, toda uma cultura. Então é um sincretismo, religiosidade hindu com cultura americana? Ela é uma mistura, assim, é uma linha do hinduísmo, é quase que é um hinduísmo absorvido de coisas ocidentais, né? Legal, eu não tinha essa consciência. Mas vamos voltar lá para os slides, Junei. Eu estou curioso para saber mais números ali. Bom, essa questão dos povos, né? Qual a realidade dos povos não alcançados? Hoje, o maior desafio, pode dar mais um clique para mim? Estão em meio a estas religiões, uma das maiores religiões do mundo, e elas estão muito ligadas à questão da perseguição religiosa. O budismo, o hinduísmo, o islamismo e os 100 religiões. Esses são os desafios maiores para alcance. Quase todo povo não alcançado, de alguma forma, ele está envolvido em uma dessas 4 aí. É um grande desafio. E geograficamente falando, pode dar mais um clique para mim, tem uma área do mundo muito específica desses povos não alcançados. Há povos não alcançados em diversos lugares, inclusive no Brasil. Mas há um lugar em que há uma grande concentração de povos não alcançados. Pode dar mais um clique para mim? E esse lugar nós chamamos de Janela 1040, que é uma região que fica entre os hemisférios, né, 10 e 40 do nosso globo, e que abrange ali Oriente Médio, Norte Africano e Leste Asiático. Hoje, os maiores desafios para a evangelização do mundo encontram-se dentro deste quadrado ali. Mas olha só que interessante, temos falado sobre o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Jesus é o poder de transformar. E Jesus transforma. Aonde ele chega, ele muda. Ele muda em todos os aspectos. Jesus transforma questões espirituais, sim, é a principal, mas ele transforma questões sociais, questões morais, ele transforma questões de higiene. A casa onde Jesus entra, ela é transformada de uma forma completa. Jesus transforma todas as coisas. Pode dar mais um clique para mim? Só umas verdades sobre essa região. 80% dos países ou das regiões com maior perseguição religiosa estão dentro da janela 1040, estão ali no meio daquele povo. Pode dar mais um clique também? 90% da população que vive dentro da janela 1040 vive abaixo da linha da pobreza. São países que precisam muito de transformação social, moral, espiritual, em todos os aspectos. Foi falado aqui sobre a questão da Mais, que alcança, né, essas regiões. Hoje, como Junta de Missões Mundiais, nós também temos a oportunidade de chegar ao campo como um voluntário. Você quer visitar o campo missionário? Hoje nós estamos em 81 países diferentes, e muitos deles nesta região de perseguição religiosa, e você pode ir como um voluntário, apoiar um destes projetos, seja qual a sua área de trabalho, saúde, educação, esporte. Você pode ser um voluntário, dar 15 dias, dar mais tempo num campo, as suas férias no campo missionário, e abençoar um projeto como este. Se você tem qualquer dúvida na área de chamado, na área de servir ou não,
Quando você dá aí um mês no campo missionário, você soluciona todas elas. Você volta para casa para nunca mais botar o pé num, ou para nunca mais voltar. Vem só pegar as coisas, né? E vai direto para o campo, e é revelador, com toda certeza. Acho que quanto a essa questão de número... Quantos missionários nós somos hoje, Gilney, da Junta de Missões Mundiais, só dos batistas brasileiros? Junta de Missões Mundiais hoje, como eu disse, em 81 países diferentes, nós temos hoje 2.041 missionários. Uau, mais de 2.000 sustentados só pelos batistas brasileiros. Em quantas nações nós estamos? 81. 81 países, 2.041 missionários. Nossa. Haja oferta para sustentar essa turma toda. Nós temos uma divisão, não de importância, mas assim, missionários brasileiros que estão fora e missionários da terra, que nós chamamos, conhecido como missionários autóctones. Nós não separamos no total. Quando falamos 2041, nós abordamos todos os nossos missionários. Até porque missionário da terra, ele não tem menos valor do que o brasileiro que está no campo. Pelo contrário, em muitos casos, ele tem mais oportunidade do que o estrangeiro, porque ele consegue chegar em lugares aonde o brasileiro nunca chegaria. Ele vai na festa de aniversário, ele vai nos eventos da família, né? Você pega um estrangeiro e coloca, por exemplo, na Índia. Índia é um país onde é proibido pregar o evangelho. Aonde o estrangeiro vai, os olhos estão focados nele. Então, se você pensar num estrangeiro em Nova Delhi, capital, não faz diferença nenhuma, porque lá tem muito estrangeiro. Tem, nessa área do business, a Índia hoje é um país fortíssimo, então tem muita coisa acontecendo. Mas, por exemplo, como que eu vou alcançar um village rural no interior da Índia? Se eu chegar lá, uma vila que não tem nada, então, o que esse cara quer aqui? Alguma coisa ele veio fazer aqui, né? Então, facilmente seria confrontado e descoberto. Agora, quem é daquela região, ele vai lá a hora que ele quer. Ele não tem dificuldade nenhuma. Então, hoje o papel está muito mais ligado em países fechados ao treinamento de autóctones. E nós precisamos, sim, missionários do Brasil que vão para compartilhar toda essa nossa visão missionária, todo nossa expertise missionária do tempo, né? Mas para chegar aos extremos hoje é muito mais fácil pelo próprio local do que por um estrangeiro. Eu tenho uma leitura, Gilney, se eu estiver errado, por favor, pode me corrigir. Você que trabalhou em missões nacionais e está há 5 anos em missões mundiais, a leitura que eu faço, falando em termos de oferta, porque eu disse, né, haja oferta para sustentar essa turma toda. A leitura que eu faço é que a Junta de Missões Nacionais, não que seja fácil, não é fácil para ninguém, mas, por exemplo, para enviar, quanto mais longe a gente envia, menos oferta a gente precisa. Eu vou explicar. A gente envia uma pessoa daqui lá para o sertão, lá para o interior de não sei aonde, no Piauí, ou seja lá qual outro estado. R$100 aqui em Vila Velha tem um poder de compra. R$100 lá, o poder de compra é muito maior. Lá, o custo de vida é menor. Então, a minha leitura é essa. Quando eu oferto em reais para missões nacionais, esse dinheiro rende no campo. Mas quando eu oferto para mundiais, aí a impressão que eu tenho é o contrário, porque tem que converter em dólar. E a nossa moeda está muito desvalorizada em relação ao dólar. Então a gente perde na hora do câmbio, e para sustentar um cara, por exemplo, na Índia, que vai ter que pagar lá no dinheiro, e às vezes, né, passa pelo dólar, e aí perde o volume do dinheiro. Existe esse desafio? É assim mesmo ou eu estou pensando errado? Uma questão que eu aprendi, eu gosto de usar muito essa frase: a única conversão que a gente não perde nada é em Jesus Cristo. Toda conversão de moeda a gente perde alguma coisa, né? Então, por exemplo, a oferta em real. Eu não tenho como comprar rúpias para sustentar um missionário. Aqui no Brasil eu vou comprar dólar. Então aí eu já perco. Toda a conversão você perde. Porque se você pode olhar para qualquer mercado financeiro, a compra é um valor, a venda é outro. Já começa por aí. Alguém tem que ter lucro. Alguém tem que ter lucro no meio desse processo. Outra coisa, a pandemia começou em março de 2020. Nós estávamos iniciando março com o dólar a praticamente R$4.
O dólar nesse processo, agora ele está por volta de 5,30, mas ele chegou a 5,80, né? 5,90. Só que o real que entrou continuou o mesmo. Então, por isso que sempre é um desafio para a gente, e isso eu preciso passar para vocês como igreja, entrou oferta, repasse. Não guarda com você não, para no final do ano eu vou mandar. Tem igreja que às vezes manda na virada do ano. Porque assim, aquele dólar que teve vou usar aqui a expressão, uma promoção no decorrer do ano, né? Caiu a cotação, a gente tem que estar com dinheiro em mão para ir lá e fazer a compra. E se eu não tenho dinheiro em mãos, eu fico escravo da cotação no momento que eu preciso. Então, o estoque de moeda estrangeira é importante para a gente. Esse estoque ele precisa ser feito em momentos de baixa do dólar. Eu não posso comprar o dólar a 5,80, porque o missionário, para ele vai chegar o mesmo dólar lá. Mas a compra aqui, quanto mais caro o dólar, aí, na hora mais que ele real for trocar por rúpias lá, ele perde de novo. Ele já perde também, né? mais um pouquinho, porque o uso do missionário na Índia não é dólar. O dólar ele é usado, mas ele não é a moeda corriqueira lá. Então precisa converter para rúpias, já perde mais um pouquinho também. Então sempre tem esse desafio. Em 2020, início de pandemia, nós passamos por um grande desafio, porque as ofertas no mês de março, elas chegaram a ter diário um decréscimo de 80%. Na soma, ela fechou o mês com 40% de déficit do ano de 2019, que já não tinha sido alcançado o alvo. Então, assim, 40% é praticamente metade de entrada a menos. E o dólar aumentou praticamente 50%, saiu de 4 para quase 6. Agora, você imagina, no seu orçamento familiar, de um mês para o outro, você começa a receber metade do que você recebia e os teus gastos dobram, ou pelo menos aumentam 50%. Como é que bate uma matemática dessa, né? Só Jesus na causa, não tem outra resposta. O que eu sei é que, para a honra e glória do Senhor, passamos já quase 1 ano e meio de pandemia, e até hoje nenhum missionário foi desligado por falta de recurso financeiro. Amém. Deus é que tem sustentado. Trabalhamos isso? Trabalhamos. Cortamos na carne algumas coisas, nenhum projeto foi desligado, mas o que acontece? Parou de ter o presencial. Então, aqueles gastos com projetos presenciais foram segurados. Então, isso ajuda um pouco. Outra coisa, todo o nosso time teve uma regressão de 30% na sua remuneração, para poder manter. Melhor tirar um pouco de cada um do que ter que tirar um de vez, né? Isso já, graças a Deus, foi equilibrado, já está retomando aí a normalidade, mas nos primeiros meses foi uma das soluções para que a gente pudesse equilibrar a máquina e continuar. Toda vez que eu recebo um missionário aqui de Mundiais, eu peço para dar essa palavra para incentivar, porque às vezes a gente está falando aqui que é em dólar, aí a pessoa, poxa, então a oferta que eu queria dar não vai servir de nada, R$2, R$5, R$1, não vai servir de nada. Então, no seu caso, como é Índia, é um processo diferente, mas eu recebi já um missionário que trabalhou na África, e ele disse para nós, olha, dê R$1, porque com R$1 lá, eu sustento as crianças uma semana com pão. Com R$1 eu compro pão para uma semana no projeto. E tem uma coisa que a gente precisa deixar muito claro no coração. Missões não é feito com o muito de poucos. Missões é feito com o pouco de muitos. O que vale a pena é você entregar o seu coração. Se a possibilidade é dar R$1, amém, meu irmão, dê de coração. Porque não é aquele R$1, é a soma de R$1 de cada um que vai fazer a diferença. E é assim mesmo, a gente acha que às vezes Deus vai levantar um milionário lá que vai bancar. Não vai, Deus não quer isso, porque às vezes a glória ficaria muito mais no homem do que em qualquer outra coisa. Deus está usando o seu povo de uma forma geral, e Deus tem sustentado os projetos. Então, amém, seja quanto Deus colocar no seu coração, vá adiante. Verdade. Então, Gilney, vamos voltar para a Índia. Conta aí para a gente, eu sei que tem algumas histórias relacionadas à comida, o tempero lá da Índia é um negócio diferente, né? Como é que um gaúcho acostumado com churrasco, interior do Paraná, frutas e verduras, de repente bate na Índia? Bom, a Índia é um país fascinante. A gente já é conquistado na chegada, assim, é tudo muito diferente. É uma explosão de cultura, de cores, de cheiros e de sabores. A Índia é muito famosa, né, pela falta de higiene, alguns falam algumas coisas da Índia, e realmente tem isso, não é muito fácil,
Em algumas regiões tem muita dificuldade com essa questão, mas eu acho que isso são detalhes diante de um todo muito mais importante. A alimentação na Índia é show de bola. Começar por isso, né? O gaúcho gosta muito de boi, de vaca, mas de preferência no espeto, né? Assim, rodando no fogo, né? E lá é proibido comer carne. Gente, a gente gosta tanto, sai até correndo, por isso tem um espeto corrido, né? Que a gente vai atrás, né? Olha só, mas lá a vaca, ela é adorada. Eu tive o privilégio de ir em Varanasi. Varanasi é a cidade à beira do rio Gange, onde é feita a cremação dos corpos, muito interessante. Varanasi tem 94 guetes, corredores, que desembocam no rio. Toda a cidade é voltada para o rio. E aqueles corredores são as ruas. Ali você tem moto, bicicleta. O rio também é meio que um deus? O rio também ou não? O rio é adorado como Deus. Na cultura deles é o cabelo da deusa, né? Que desce para abençoar a terra. Então eles têm é tudo muito mitológico, tudo tem uma história. Por exemplo, um dos deuses mais conhecidos da Índia é o Ganesh, que é aquele que tem a cabeça de elefante. E a história é contada pelo próprio guia hindu que nos conduzia. Ele disse, olha, Shiva chegou certa vez em casa e viu um homem caminhando dentro da casa dele junto com a mulher dele. E ele não sabia, porque ele tinha passado muito tempo fora, e aquele ali era o filho dele que havia nascido e já tinha crescido. E quando ele viu aquele homem com a mulher, ele cortou a cabeça do homem. E a mulher, mais do que depressa, diz, não, é seu filho, como é que você fez isso? Daí ele, então, sendo Deus, pegou o primeiro animal que passou, tirou a cabeça e botou no lugar da cabeça do filho que tinha cortado. Essa é a história que eles contam como sendo a história de por que Shiva tem a cabeça de elefante e o corpo de homem. Então, assim, é muito mitológico, são personagens. E é algo muito sério para eles isso. Então, de repente, a gente ouvindo parece até uma historinha infantil, de sei lá, né? E de muito mau gosto, por sinal. Mas para eles é aquela realidade. E lá em Varanasi, continuando a história, nesses corredores de mais ou menos 1,5 metro de largura, de vez em quando atravessa uma vaca. Deita ali. E quando deita, muda de corredor. Porque você não pode tirar a vaca da frente. Nem pode passar por cima dela. Não pode passar por cima, não pode empurrar com o pé. Ela para. Realmente, tudo é em torno da idolatria. Como aqui no Brasil, a gente vê diversas cidades, né, com cachorrada no meio da rua, né? Às vezes você vai caminhar numa rua, até mordido com aqueles cachorros de rua que ficam... Lá é vaca, gente, é por tudo. Tem vaca por tudo quanto é canto. Andando pelo meio da rua, no meio dos carros, no meio das motos. Não pode prender, não pode amarrar, não pode fazer nada. Eles criam búfalos. O búfalo para eles pode, mas a vaca não. Então, até carne, alguns comem carne de búfalo, mas tomam leite de búfalo, fazem queijo de búfalo, mas a vaca ela é muito pouco usada. Em algumas regiões eles cultivam, né? Assim, criam para alimento da família. E basicamente a culinária lá é o quê? Pimenta e mais alguma coisa. Mas é sério, gente. Eu digo que lá na Índia eles não põem pimenta com coisa, não a coisa. Eles não põem pimenta na comida, não. Eles põem comida na pimenta e faz diferença, tá? É muito interessante. Eles usam muito tempero, é tudo muito cheiroso. E a maioria da comida indiana ela é vegana. Ela não tem carne. Então, normalmente os restaurantes que têm mais o uso da carne são restaurantes de muçulmanos, islâmicos, porque assim a Índia é um país hindu, e esse misto ele é interessante demais. Ele é um país hindu, mas ele é o berço do budismo. Foi na Índia que Siddhartha Gautama teve a revelação do budismo. A Índia é um país hindu, mas ela também hoje é o terceiro país com mais muçulmanos no mundo, e ela está ultrapassando a Indonésia e, se eu não me engano, Tailândia, que agora me fugiu, não, Indonésia e Paquistão, primeiro e segundo. A Índia é o terceiro, e ela está ultrapassando eles, porque na Índia estima-se que haja hoje 200 milhões de muçulmanos, ou seja, é um Brasil de muçulmanos dentro da Índia, mas com 200 milhões ela não é um país muçulmano não, porque tem 1 bilhão de hindu. Então assim, tem muita gente lá, e essa referência nós precisamos entender quando falamos de Índia. Então, o contexto da alimentação está muito ligado a isso. A maioria dos lugares são veganos, não servem carne, mas é um alimento diferente. Aqui a gente pensar em ser vegano é comer umas folhinhas de vez em quando, né? Lá não, tem todo um tipo de alimento específico, e o tempero ajuda muito a ter essa saciedade, né? Então, é muito comum lá essa comida diferente um pouquinho. Mas é bom.
Eu não sei se você pode contar, mas eu sei que enquanto você esteve lá, teve um pastor lá de uma igreja, um pastor local, autóctone, que sofreu algo. Não sei até que ponto você pode contar, mas se puder, seria interessante a igreja conhecer. Algumas coisas limitam a gente por ser um culto transmitido. Então, aqui a gente poderia mostrar até algumas fotos, eu uso em algumas igrejas que eu vou, mas por estar na internet, isso limita um pouco a gente. Mas, em linhas gerais, dá para a gente contar sem citar nome, sem citar região. Mas, em 2017, primeira vez que eu fui à Índia, eu conheci ali um jovem pastor. Foi muito especial estar com ele. Ele cuidava de 8 congregações em uma área rural. A gente foi a um centro de treinamento de missionários autóctones que tinham 18 missionários autóctones. Um destes cuidava de 8 congregações. Eu estive com ele em outubro de 2017. Voltamos para o Brasil, passamos lá 15 dias. Em fevereiro de 2018, ele foi abordado por um grupo hindu radical e ele foi espancado entre o trânsito destas congregações. E só pararam de bater nele porque acharam que ele tinha morrido. Ele foi espancado até estar apagado, né? Quase como morto. Ele foi depois cuidado, foi levado para o hospital, foi tratado. Eu estive de novo em outubro de 2018, questão de 8 meses depois. Ele ficou 6 meses afastado da congregação por causa da sua saúde, do tratamento. Mas ele disse para a gente, quando estivemos com ele de novo, ele disse, olha, vocês não imaginam como Deus usou aquele negócio. Porque quando eu voltei para o vilarejo para pregar o evangelho, as pessoas diziam, se esse Deus é tão importante para ele, que depois de tudo ele ainda voltou aqui, eu quero esse Deus para mim também. E ele começou a ganhar pessoas naquele vilarejo onde ele trabalhava. E ele contava para a gente rindo, feliz, porque Deus estava usando a vida dele. No nosso contexto aqui, às vezes as pessoas riem da gente, a gente já se apaga e se anula, né? A gente, eu estou sendo perseguido na escola, estou sendo porque eu sou crente. A gente não sabe o que é perseguição. A gente não conhece perseguição. Por mais que a gente tenha algumas restrições, a perseguição ela vai muito além. E a primeira coisa que a gente imagina assim, quando via para o rosto dele contando, é dizer assim, olha, ou esse cara é louco, ou louco sou eu. E eu não entendi o evangelho como esse cara entendeu. Porque ele transpirava alegria de ver que aquilo tinha movido o coração de pessoas. Ele foi dado por morto, né, de tanto que ele apanhou. Mas ele disse para a gente que o que mais angustiava ele é que enquanto ele estava ainda se recuperando, ele sabia que tinha um monte de gente perdida precisando dele e ele não podia ir até lá. E assim que ele foi liberado, né, por questão clínica, ele não via a hora de voltar à sua comunidade. Ele continuou cuidando das 8 igrejas. Aquela região é o estado Uttar Pradesh. É o estado hoje que há mais perseguição religiosa na Índia. Esse estado de Uttar Pradesh tem 200 milhões de habitantes. Um estado com 200 milhões. O Espírito Santo tem 4, né? Quase a mesma coisa. É um estado gigante, onde muitos missionários autóctones são espancados, são presos. Eu conversei com um missionário que estava à frente da congregação, na hora do culto, a polícia chegou, e essa perseguição ela é da família, essa perseguição é dos vilarejes, dos líderes religiosos, e é da polícia também. A polícia chegou, tirou ele para fora da igreja, o filho dele, uma criança, acompanhou, tentando separar os policiais, né, porque estavam batendo o pai, e apanhou o pai e o filho, uma criança, porque estavam pregando o evangelho. Proibiram ele de voltar naquela comunidade, um vilarejo. O vilarejo, a gente chama de vilarejo, mas são vilas rurais, isoladas assim, em diversas regiões. Ele treinou um líder ali. Como ele ficou visado e não podia voltar, ele foi para uma outra comunidade, para um outro vilarejo. E Deus multiplicou, porque naquele lugar, Deus levantou um líder local, que começou a assumir a igreja, e ele começou uma nova igreja em outra comunidade. Esse grupo de 18 obreiros, hoje, eles já plantaram 85 igrejas naqueles vilarejes. E semanalmente a média é de 1.500 pessoas reunidas no estado onde há maior perseguição religiosa.
esses líderes que são treinados, o missionário brasileiro treinou essa equipe, e esses líderes todos indianos vão a lugares que o brasileiro nunca poderia ir. E ali eles têm ganhado vidas para Jesus. Temos uma pergunta aqui do Fernando. Fernando é bacharel em teologia, daqui de nossa igreja, e ele pergunta: qual a estratégia para evangelização nesse período de pandemia, lá na Índia, com maior índice de mortes e contaminação? Todo o ajuntamento ele ficou preocupante, né? A Índia passa por uma situação bem difícil. Nós tivemos um casal de obreiros autóctones que foram internados com Covid, estavam em um estado bastante grave. Graças a Deus, hoje os dois já receberam alta. Ela, a esposa, recebeu alta. A gente entende sem ter condições de receber alta. O hospital mandou ela embora porque queria liberar lugar, literalmente. Porque nessa região da Índia há muita perseguição. Mas no sul da Índia existem famílias cristãs, e eles são proibidos de pregar para outros, mas eles não são proibidos de serem cristãos. E isso acontece muito com os estrangeiros lá também. Não é errado ser cristão na Índia, você só não pode pregar para ninguém, se for pego, né? E esse casal mora fora, é da região sul, mas mora hoje nesse estado de perseguição religiosa. E por ser do sul, eles têm um preconceito contra eles. Então o hospital mandou embora, tipo assim, se vira porque a gente quer liberar lugar para outros aqui. Mas Deus cuidou dela, hoje ela já está bem em casa. Então, assim, essa luta do Covid tem sido tremenda, né? A gente sabe muito bem disso. Mas não só para a Índia, eu acho que para o mundo inteiro. Hoje, as ferramentas que Deus nos abençoou a entendermos, né? A própria plataforma online, tantas coisas, ela é a melhor ferramenta para o alcance. Tem uma frase que eu uso muito, deixe o seu avatar trabalhar por você. Né? Avatar é uma figurinha que a gente usa para a internet, né? Quase todo mundo tem o seu avatar para para plataformas aí online. Só que tem gente que é crente dentro da igreja, na internet, só Jesus na causa. Quer brigar por tudo quanto é polêmica, é questão política, é questão de time, xinga todo mundo, depois, né, aqui na igreja é santo, né? Você não vai alcançar ninguém na internet assim. Então o que eu digo é, os padrões espirituais que você precisa ter, faça seu avatar ter também. E use a ferramenta online para alcançar pessoas com o padrão que glorifica o nome do Senhor, né? Usando essas ferramentas na Índia ou em qualquer lugar do mundo. Mas você sabe dizer se está tendo cultos lá? Tem restrição? Não, a maioria das regiões está tudo parado, né? Voltou, teve aquele ápice logo no início, depois retomaram os cultos presenciais, mas hoje já está fechado novamente. Entendi. Alguém aqui, bom, da internet nós não temos mais perguntas. Tem, você me mandou? É porque eu só estou conseguindo olhar do YouTube, do Facebook, não consigo olhar os dois ao mesmo tempo. Mas temos aqui a Jéssica, ao Cristiano. Na vida prática de um missionário, o que é negar a si mesmo e seguir a Cristo? Muito legal, né? Olha, na vida prática nada mais é do que botar Jesus na frente. Porque a gente é muito tendente a dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade desde que ela seja igual à minha. Essa é a nossa tendência, né? Não, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, mas a hora que a vontade de Deus fica diferente da minha, eu corro para a minha. Esse é o normal. E eu acho que na vida prática, negar-se a si mesmo, a primeira coisa é discipline seu coração, sua mente, para que o que Deus quer de você seja o seu foco número 1. Busque as coisas dele. Eu entendo que ninguém acorda do nada, diz: não, a partir de hoje eu quero fazer tal coisa, como, né, ir para um país diferente, ou eu vou lá para um povo não alcançado, vou viver no meio de uma tribo. Eu sei que ninguém vai ter essa vontade do nada, é Deus conduzindo muitas coisas, mas tenha convicção de estar deixando Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu desde jovem, eu falei isso logo no começo, eu fui para o seminário com 1 ano de conversão. Eu sempre fui hiperativo, eu sou para frente, eu prefiro me arrepender de ter feito do que de ter deixado de fazer. Esse sempre foi o meu pensamento. Então, quando eu entendi que Deus queria algo da minha vida, eu entreguei e fui.
Muita gente perguntou, mas se você tivesse enganado, eu voltava. Simplesmente, eu voltava. Né? Eu fui porque eu entendi que era o que Deus queria para mim. Se eu errei, eu prefiro errar indo e não era aquilo, do que deixando de obedecer o que Deus queria para mim. E até hoje eu não precisei voltar ainda não, estou indo cada vez mais. Vamos que vamos. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Alguém que está aqui na igreja e gostaria, a igreja está bonita hoje, bastante gente, devagarzinho nós estamos voltando, com grande expectativa. Alguém gostaria? Só se colocar de pé e fazer a pergunta. Se não temos, então eu vou encerrar aqui com o Gilney, pedir que ele fique à vontade para suas últimas palavras, algo que Deus colocou no coração para trazer para nós. Bom, eu quero voltar só nesse foco da grande comissão. Você, igreja, e quando eu digo igreja, eu não digo grupo todo, mas você individualmente, porque nós juntos somos igreja. O que você tem feito? O que você tem feito? Daqui 12 anos nós chegaremos aos 2000 anos da grande comissão. E o que nós vamos apresentar para o Senhor? Eu vou pegar aqui o exemplo da Junta de Missões Mundiais. Junta de Missões Mundiais, agora dia 11 de junho, completa 114 anos de história. 114 anos. Ela foi fundada como Junta de Missões Estrangeiras, em 1907. Em 1907, quando aquele grupo de homens sentou em volta de uma mesa e decidiram abrir a Junta de Missões Estrangeiras, eles olharam pela janela e viram um mundo diante deles. Mas aquele mundo não existe mais. E infelizmente, muitos daqueles que eles olharam há 114 anos atrás, morreram sem ter sido alcançados. Quando a gente olha para um número como esse, 11.932 povos, a gente olha para um número desse, e a gente vê que 7.306 ainda são considerados não alcançados, é porque alguma coisa está errada. Hoje, quando nós olhamos para a janela, o mundo que a gente vê lá fora é diferente do mundo de 114 anos atrás. Mas o desafio ainda é o mesmo. Com muito respeito, carinho no coração, eu quero dizer para você, as gerações passadas falharam, porque a ordem de ir a todos os povos não foi obedecida. Mas a gente não pode mudar o que aconteceu com a geração passada. O que a gente pode fazer é com que a nossa geração não falhe também. O que eu vou fazer para o alcance dos povos não alcançados? O que eu farei para o cumprimento da grande comissão? Nós precisamos agir. Nós precisamos. 7.000 povos é muita gente. Eu gostaria de sair daqui hoje à noite deixando algo no seu coração muito claro. Pergunte para Deus qual desses 7.000 povos Ele quer que você se envolva. Não pense nos 7.000, porque você não vai alcançar os 7.000. Ninguém vai alcançar os 7.000. Mas pense num. Pense num. Pastor, como é que eu vou saber um povo não alcançado? Olha, hoje você entra na internet, coloca lá, tem diversos portais que falam sobre isso. Eu citei 2 aqui, né? Os Várias e os Mápilas, 2 povos indianos, mas há povos em todos os lugares. Adote um povo desse. E quando eu digo adote, é no seu coração. Não é fácil pregar lá, não é fácil agir lá, mas é possível, não é impossível. Ore para que Deus levante trabalhadores para esse povo que você vai colocar no seu coração. Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores para essa seara em especial. Ore. Se você souber de um missionário que está indo lá, e você pode fazer esse contato comigo, isso eu posso trabalhar muito claramente com você. Se você souber de um missionário que tem focado neste lugar, que você adotou no seu coração, ajude a sustentar esse missionário. Ajude a sustentar. Hoje, através de missões mundiais, por partir de R$30 mensais, você pode sustentar o missionário no campo, como um parceiro. Mas mais do que isso, se coloque à disposição do Senhor, para que Ele diga, olha, eu vou levantar alguém para ir lá, e esse alguém é você.
saiba que não tem nada melhor do que servir ao Senhor. Ele é o melhor chefe que pode existir. E se Ele mandou você para algum lugar, vá, porque Ele está no controle. E Ele vai cuidar de você em todo instante. De repente tem muitos aqui já um pouco mais maduros, né? Cabelinho começando a branquear, e logo pensa assim, olha, mas isso é coisa para os jovens. Não. Há lugar para você no campo missionário. Seja como voluntário, seja num período curto, seja como Deus quiser que seja. Se coloque à disposição. Eu gosto muito da história de um homem que mudou a sua nação. E esse homem se chamava Esdras. Mas ele mudou a nação com uma atitude muito simples. Ele mudou a nação com disposição. Esdras capítulo 7, versículo 10 diz, porque Esdras dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel seus estatutos e juízos. O desafio é gigante, mas é Deus quem nos fortalece. Se você não sabe, Deus ensina. Se você não consegue, Deus capacita. Se você não tem as ferramentas, Deus equipa. Mas se você não tiver disposição, Deus não vai usar você. O resto tudo é Ele quem faz. Coloque-se à disposição do Senhor.